E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos à nossa nova série aqui no canal. Essa série eu vou abordar sobre fundamentos de bancos de dados. Para você que não me conhece, meu nome é João Pedro e ao longo dos próximos 10 vídeos eu vou te guiar desde os conceitos mais básicos até a criação e a manipulação de um banco de dados real. Se você trabalha com tecnologia, seja no desenvolvimento de software, análise de dados ou até mesmo na gestão de projetos, entender como os dados são armazenados e consultados não é apenas um diferencial, ele é um requisito. E para que essa jornada seja extremamente prática, nós vamos utilizar uma das ferramentas mais poderosas do mercado, que é o PostgreSQL. Mas antes de abrirmos o software e começarmos a digitar os códigos, nós precisamos dar um passo atrás e precisamos entender por que bancos de dados existem. A primeira pergunta que muitos fazem é: por que eu preciso de um banco de dados complexo se eu posso gerenciar o meu negócio em uma simples planilha? A verdade é que as planilhas elas são fantásticas para análises rápidas e volumes de pequenos de dados. Mas elas têm limitações severas quando o sistema cresce. Imagine um e-commerce. Você tem clientes acessando o seu site 24 horas por dia. Se a gente tentar usar uma planilha como um banco de dados, a gente vai enfrentar três grandes problemas. O primeiro problema é a concorrência. O que acontece se 50 clientes tentarem comprar um produto exatamente no mesmo segundo? Uma planilha não consegue gerenciar múltiplas edições simultâneas de forma eficiente, né? Já o banco de dados consegue fazer esse processamento tranquilo. O segundo problema é a integridade dos dados. Numa planilha, se a coluna é de data de nascimento, um usuário desatento pode digitar uma outra coisa nada a ver. O banco de dados eles possuem regras muito rígidas. Se o campo é de tipo data, ele só vai aceitar datas válidas, tirando a qualidade da informação. Isso torna tudo mais fácil de gerenciar e evita muitos problemas. O terceiro grande problema é a volume e a performance. O Excel e outros gerenciadores de planilhas, eles têm um limite de um pouco mais de 1 milhão de linhas. Para um banco de dados moderno, 1 milhão de linhas não é absolutamente nada. Ele é construído para buscar uma informação específica no meio de bilhões de registros em frações de segundo. Beleza, agora a gente precisa entender o que é um banco de dados relacional. Existem vários tipos de bancos de dados hoje em dia, mas nessa série a gente vai focar no padrão ouro do mercado, que são os bancos de dados relacionais. Essa palavra relacional, ela significa que nós não jogamos todas as informações apenas em um lugar. A gente divide os dados em tabelas baseados em entidades no mundo real. Por exemplo, nós teremos uma tabela exclusiva para clientes e outra exclusiva para os pedidos desses clientes. Mas como o sistema sabe qual cliente fez qual pedido? É aí que entra a mágica. Nós criamos relações entre essas tabelas. Isso tudo usando chaves de identificação. Isso evita duplicação. Se o cliente mudar de endereço, nós atualizamos o endereço apenas na tabela clientes e todos os milhares de pedidos deles que estão vinculados por essa relação automaticamente estarão associados ao endereço correto. É organizado, é seguro e é extremamente escalável. E para gerenciar tudo isso, o nosso motor do nosso carro aqui será o PostgreSQL. Ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados de código aberto e 100% gratuito, mas que bate de frente com soluções caríssimas do mercado. É o banco de dados por trás de muitas grandes empresas pelo mundo por ser extremamente confiável. O que vocês estão vendo aqui na tela é a interface do PGAdmin. O Postgre ele roda nos bastidores e o PGAdmin é a nossa interface gráfica, é o nosso painel de controle para interagir com o banco de dados de forma
visual, sem precisar fazer tudo por uma linha de comando. Então vamos dar um passeio rápido aqui e vamos nos familiarizar com essa interface do PGAdmin. Aqui do lado esquerdo você pode ver que tem bastante coisa. Isso aqui é a árvore de navegação. É aqui que a gente conecta os nossos servidores. Então você pode ver que ele tem um formato muito parecido com as pastas, né? Então, por exemplo, eu tenho um banco de dados. Automaticamente, quando eu estou usando o Postgres, ele cria um banco de dados aqui para mim. E esse banco de dados ele está vazio, né? Mas eu posso ver aqui a estrutura dele. Dentro desse banco de dados tem várias coisas, catálogos, event triggers, extensões, mas a principal coisa que a gente usa são esquemas. Dentro de esquemas, né, tem toda uma outra estrutura, né, onde você tem funções, operadores, sequências, views, tipos, só que a principal coisa que a gente vai usar aqui são as tabelas. Então, se eu expandir aqui, não tem nada, eu não criei nenhuma tabela ainda. Então eu fiz aqui a expansão, né, dessa árvore de navegação e eu vim aqui em tabela, vou clicar com o botão direito e a principal coisa que a gente vai usar ao longo dessa série, a gente vai praticamente fazer toda hora, é fazer as Query Tools. Então aqui nessa tela das Query Tools eu vou lançar os meus códigos, as minhas queries, os meus comandos. Você pode ver aqui que tem várias abas aqui em cima, tem dashboard, propriedades, SQL, estatísticas, dependências, dependentes, processos. E aqui ele abriu, né, quando eu cliquei com o botão direito aqui, ele abriu essa Query Tool. E a partir daqui eu posso já criar, fazer meu banco de dados, criar tabelas, etc. Só que isso vai ficar para o próximo vídeo. Por hoje o objetivo era alinhar essa base teórica. Você precisa entender o porquê antes de como fazer. E aqui vai a sua primeira tarefa antes do próximo vídeo. Para a gente não perder muito tempo mostrando barras de carregamento aqui no vídeo, eu deixei aqui na descrição um link com o tutorial oficial passo a passo de como baixar e instalar o PostgreSQL e o PGAdmin 4. Como eu expliquei antes, o PGAdmin 4 ele é só a interface e o PostgreSQL ele é apenas o sistema de gerenciamento. Então você precisa fazer a instalação desses dois. Então nesse link eu vou deixar aqui, você pode fazer a instalação aí no seu sistema operacional. Faça essa instalação, abra o PGAdmin e vai se familiarizando com a tela. No próximo vídeo a gente vai pegar o conceito de tabelas que a gente deu uma leve introduzida hoje e vamos fazer a nossa primeira modelagem. Vamos desenhar a estrutura do nosso sistema e entender a fundo o que são as famosas chaves primárias e chaves estrangeiras. Espero que esse vídeo tenha ajudado a clarear as suas ideias e sanar as suas dúvidas sobre bancos de dados. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!